Fechou. Pronto, tá gravando. Gravando? Vem, amor. Deu certo? Aí tá gravando. Gravando? Tá gravando. Aqui tá gravando. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar mais um podcast hoje, depois de muito tempo organizando as câmeras, porque é uma coisa difícil de fazer dentro do motorhome. E a gente tá aqui hoje com esse casal precioso, que é a Luciana e o Richard, que eu tive o prazer de conhecer hoje. E o marido tá aqui. Fale, meu bem. Espera um pouquinho, se eu fechar esse vídeo por causa do barulho. Ah, por causa do barulho. A sim. Silvana precisa ir lá falar com o Avisa o pessoal. rapaz que começou. A gente tá Fala com num... aquela menina de cabelo enroladinho, desculpa, gente. A gente tá num lugar incrível, num pesqueiro maravilhoso, só que tem uma serraria do lado. E o marido, como vocês já sabem, está aqui para assuntos aleatórios, falando. Eu me intrometo nos assuntos. É isso aí. Então, assim, eu trouxe Richard e Luciana pro podcast de Papo no Motorhome pra gente poder saber como é que tá esse plano todo que eu soube. Veleiro, viagem, Fiji, Nova Zelândia, Ucrânia, Croácia, Brasil, São Paulo, yakisoba, artista, teatro. Meu Deus, que vida louca! Gente, como que é isso? Primeiro, vamos começar? Quem é Richard? Quem é Luciano? Vamos começar pelo Richard? Quem é Richard? Pois é, meu nome é Richard, tenho 58 anos, sou empresário, minha formação inicial foi na engenharia, no ramo da engenharia, mas eu nunca vim atuar como engenheiro e aí sempre quis ser empresário e tive vários negócios. Olha só, multifacetado. Exato. Bem como eu e Zu. A gente também fez um monte de coisa na vida e de áreas totalmente diferentes. E a Luciana? Quem é a Luciana? Bom, eu também comecei com oh, meu Deus. Eu também comecei com empreendedorismo, fiz uma faculdade de administração, mas eu sempre quis trabalhar com teatro. Então, de formação, eu sou atriz, trabalho com teatro, participo de um grupo de psicodrama, que é uma área da psicologia que usa o teatro. Isso eu queria muito falar, eu vou perguntar depois, Tá porque bom. eu acho bárbaro isso. Que é o teatro quando de eu vi reprise. nas suas coisas que eu pesquisei, eu falei, cara, que bacana isso, que legal. É bem bacana. E é um trabalho que a psicologia, né, acaba utilizando aí dentro do psicodrama, né, o teatro, que é o teatro de reprise com o grupo Improvise. Agora me conta assim, hoje vocês estão juntos, né? Há quanto tempo? Namoro e casamento. 10 anos de casamento. Em outubro fazemos 11 anos de E quem foi que casados. conquistou quem, Richard? Cada um tem uma versão diferente. Ah, né? é? Me conta a sua, quero ver. A sua foi ela, vai. Fala a verdade. Com certeza ele vai dizer que fui eu. Nós nos conhecemos num curso e foi isso. Era uma morena que até chamou atenção, Uau! mas não tirava os olhos de mim e aí chamou atenção. Aí foi. Curso de quê que vocês estavam fazendo? Porque, na verdade, vocês vêm de formações e criações muito diferentes, né? Sim. Pelo que eu entendi. De cultura um pouco Curso diferente, lógico. então, pensa Mas bem. era um curso de ativação profética. Olha! Então num você já era seminário. cristão. Sim, já era. Eu estava tá. nesse curso e foi lá que eu encontrei Ah. a Luciana numa atividade fora da sala de aula chamada Caça ao Tesouro. Olha e só. encontrei o meu tesouro. Nossa, que lindo! Zu, também quero esse negócio de caça do tesouro. Luciana, e essa versão? Como é que foi isso? A minha versão é a seguinte: nós nos conhecemos no Ágape, de fato, né, no centro de São Paulo. E Deixa eu só fazer um adendo aqui. Gente, é o seguinte. Eu tenho trazido pessoas de todos os formatos aqui, embora a gente só tenha 3 podcasts até agora, eu já estou conversando com um monte de gente pra gente poder ir lançando. Legal. Mas eles são cristãos de verdade, independente da denominação. A gente nem vai tocar nesse assunto. Mas cristão é aquele que ama Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Esse é o que é cristão. Então, quando eles forem falando dos encontros, da formação e etc., vocês já sabem que é uma formação cristã e tem a Bíblia como parâmetro de conduta, tá? Então a gente vai ouvir muitas coisas a respeito disso aqui. Então, talvez destrinchando um pouquinho, a atividade Caça ao Tesouro, o que era? Era uma atividade onde a gente orava, né, fazia uma oração e pedia para Deus um tesouro.
Então Deus... Ai, que coisa linda! Mas não era nesse sentido. Por que não? Por que não? Ganhou essa tesoura, velho. E a gente tinha então que procurar essa pessoa, né? Fora da sala de aula. E eu lembro que a minha nós não encontramos e o tesouro do Richard nós encontramos. Porque Deus tinha dito pra ele que a gente iria encontrar um rapaz, ele, né? Que tinha um problema na perna e tava usando calça jeans e sapato marrom. Bermuda jeans e camisa e sapato marrom, enfim. Eu pensei E aí- que Deus tinha dito pra ele que ele encontrou uma morena com cabelo cacheado. A Morena ele já tava de olho. Ele fala que eu paquerava ele, mas eu nunca tinha visto. Essa é a sua versão, né? Essa é a minha versão. Enfim, então aí nesse dia a gente caiu no mesmo grupo. E aí depois de um tempo, na verdade na turma seguinte, né? Eu fiquei 2 meses fora antes do final, do encerramento das aulas. E aí quando eu voltei no ano seguinte, no primeiro dia de aula, ele me abordou e disse... "O que aconteceu?" Claro, a gente passou a se então o negócio foi cumprimentar. louco! Não, 6 meses aí. A gente só se falava boa noite e tal, ali na sala de aula, mas a gente nunca se conversou depois dessa atividade. Entendi. E aí, no ano seguinte, quando a gente volta, aí ele me pergunta: "O que aconteceu? Que você sumiu?" E aí eu falei pra ele: "Ah, é porque eu sou missionária, né?" Que eu já era na época, depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. E eu tava fora, né? Então eu não fiz a graduação e tudo mais. Aí ele jogou essa: "Ah, minha sobrinha quer conhecer uma missionária." Bom, já entendi. Tecnicamente foi meio a meio esse negócio aí, né? Eu acho que o Richard achou uma boa oportunidade pra lançar a rede, não é? E eu acho que você tava bem disposta, né? Pelo que eu entendo. No primeiro dia foi uma coisa assim: "O que esse japonês quer saber da minha vida?" Ai, gente, olha só! Mas aí, claro, com o tempo a gente acabou se conhecendo. Muito legal. Isso 11 anos mais, Isso, né? Porque é. depois vocês namoraram um tempo antes de casar. Resumindo, entre conhecer namoro e casamento foi coisa de 8 meses, né? Ah, então 8 vocês têm meses. 12 juntos, praticamente. É. 11, Nesses 12 anos, porque assim, a gente vai chegar, gente, calma aí, que eu quero fazer um plano de fundo, mas a gente vai chegar na história do veleiro, que é o grande lance que eu trouxe eles aqui pra saber, mas eu quero saber um plano de fundo. Porque quando eu ouvi, gente, esses dois vão viajar o mundo no veleiro, e isso é bárbaro. Quando eu ouvi, eu falei, como assim, né? Qual que é a história? Então vocês se conheceram, noivaram e casaram. E essa história de veleiro já existia ou isso foi alguma coisa que aconteceu depois? Não existia. Não existia. Mas já existia um relacionamento com barco, né, Richard? Você falou já de muita pesca. Sim. Já uma história, sim. né? A questão Japonês, com né, barco tinha sim. Aham. Mas isso foi em 2016 que veio essa questão, né? Que veio a questão do meu chamados, como que eu entendi que eu tinha um chamado para missões, né? Isso foi em 2016, estava lá em São Sebastião. E sim, com o barco já tinha arraiz, né? Então, como o pesco há mais de 30 anos, então sempre Já tinha tinha uma relacionamento coisa com a com o água. barco, queria comprar uma traineira, aqueles barcos tradicionais de pesca, né? Aquele tó. E então tinha assim alguma coisa com o mar. Essa coisa de chamado também a gente vai estar falando. Porque quem não é cristão, quando ouve esse tipo de coisa, fica assim, chamado, estranho, né? quem chamou, como que é? É meio estranho. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu também falo sobre isso em quase todas as conversas, coisas que eu gravo, sobre o chamado que nós tivemos para Timor-Leste, né? E o chamado nada mais é do que um pedido especial de Deus para que alguém que esteja disponível, ouvindo, faça algo especial por ele, para outras pessoas. Então não está relacionado com coisas, com fazer coisas, embora a gente faça coisas enquanto está obedecendo o Senhor, mas esse chamado, esse pedido de Deus para que a gente faça alguma coisa está relacionado com outras vidas, com outras pessoas que precisam ouvir dele, né? E aí a gente vai chegar nesse negócio do chamado também. E pra você, como é que foi o barco na sua vida? Você teve alguma relação com o Marco? A gente tava comentando, inclusive, que ela morria de medo da água. Deus tratou, passou por um tratamento de Deus e hoje é uma peixinha. Mas você nunca teve relacionamento com a água, com o barco, com coisas assim, sua Não. família, sua criação? Não. Meu pai pescava, né? Aquele de rede, assim, né? Mas um relacionamento em si, não. Eu sempre amei o mar, sempre amei água, mas eu tinha medo. Eu entrava Big respeito. Respeito até hoje, mas eu tinha medo de profundidade, eu não ia até certos lugares. E eu não, por exemplo, não pulava na piscina, porque eu tinha medo, eu me De não transformava. levantar.
eu me transformava. Se alguém... Eu tô rindo aqui, mas o medo é uma coisa muito interessante também. Eu tenho no meu planejamento de trazer alguém da área da psiquiatria ou da psicologia pra gente falar sobre medo. Porque eu ainda tenho medo. E às vezes eu tenho medo de coisas que eu nem existe assim. Medo de fantasma? Não. Mas medo, às vezes me dá receios, ansiedades por alguns medos que são inexplicáveis. E o medo de altura, medo de água, às vezes a psicologia responde, né? Por algumas questões, às vezes é psicológica, às vezes é espiritual mesmo. Mas aí você liberou essa parte e aí vocês foram para um treinamento, é isso? Que foi onde realmente você falou, eu vou fazer isso. Quando que foi? O que aconteceu? Conta aí pra mim. Acho que em São Sebastião. Em São Sebastião mesmo, em 2016, quando entendi que eu tinha algo a mais para fazer. 2016 já estavam casados. Já estávamos casados, morando em São Sebastião. Morando em São Sebastião. Nós tínhamos um negócio lá em São Sebastião. E foi quando perguntei, né? Eu parei, vou dar um tempinho, vou parar, eu vou ver o que Deus quer da minha vida. Parar que você tá falando negócio, parar, tudo. Sim, isso. Um tempo sabático, assim. Um tempo sabático. E foi aí que eu entendi que, puxa, eu acho que eu tenho que fazer missões. Essas missões. Porque ela já tinha isso, né? Isso, ela já era missionária, a gente já eu não tive nada a ver com isso. Treinamento. Que bom. E aí foi que eu entendi, nossa, acho que é para eu fazer missões, é para ser missionário. Mas eu entendi também que era específico, então, missões. Mas que tipo de missões, né? Existem vários tipos de missões. Sim. Eu entendi, né, que eram missões específicas para os povos que moram nas ilhas, ribeirinhos. Então, ou seja, o meu lance era com as pessoas das ilhas e com os ribeirinhos. E nós tínhamos um eletricista que prestava serviço pra gente, lá no restaurante. E aí, olhando pro mar e vendo uma traineira, aqueles de pesca, né? O falei, opa, Ataíde, cara, queria comprar um barco desse, né? Esse aí. Cara, mas pra que você precisa de um barco desse? Cara, porque eu gosto do mar, né? Gosto do barco e tal. E não, cara, com isso aí você não vai pra lugar nenhum, né? Você vai encher o tanque aqui em São Sebastião, no máximo vai parar em Caraguá e tem que abastecer de novo. Cara, você precisa de um veleiro. Veleiro, cara, veleiro é negócio de milionário, né? Veleiro é coisa de rico. Não, cara, você precisa de um veleiro. O veleiro você abre aqui, 200 milhas, você mirou lá para o Rio de Janeiro, você, né, atravessa direto. África. E se você quiser ir para a África, vai para o norte aqui, se mirar para cá, ele apontou, né, você vai, daqui a 35 dias, você vai estar lá na África do Sul. Assim, caramba, meu, então tá bom, né? E usando o vento. Isso me chamou a atenção, falei, cara, veleiro, como é que é essa parada de veleiro, né? E aí foi. Aí foi que comecei a pesquisar como que é velejar, e eu vi que não era uma coisa tão longe, né? Uma coisa assim, deu pra dar uma desmistificada nessa questão de navegar. Tão sensacional isso, porque assim, tudo que é desconhecido assusta. Sim. E toda a entrevista a gente tem falado sobre isso. Tudo que é desconhecido assusta e tudo que é desconhecido é grande. Sim. Né? Eu ainda me lembro que quando o pessoal falava assim, gente, mas como vocês vão morar do outro lado do mundo? A partir do momento que você vai lá do outro lado do mundo, vocês também moraram, né, em Auckland, Nova Zelândia, sabe? Quando você foi pra lá, você fala, cara, é pequeno, o mundo é pequeno. Exato. Né? Ele é muito grande quando não tem conhecimento. E aí, tô vendo isso, né? Algumas coisas na vida são tão difíceis, né? E a gente pensa assim, uma coisa bem engraçada, aleatória, que não tem nada a ver, mas os meus filhos cozinham muito bem. E eles fazem arroz doce, eu brinco que com a mão pra trás, né? De qualquer jeito. Só que na minha casa, ouvindo da minha mãe, quando ela ia fazer alguma coisa, era sempre muito trabalhoso. Porque, eu não vou fazer um doce porque tem que deixar apurar, tem que deixar não sei o quê. E na minha cabeça cresceu isso. Eu não sei fazer isso e eu nunca vou conseguir fazer porque é muito cheio de etapas, muito trabalhoso. Quando a Mariana cresceu e o Luiz começaram a fazer arroz doce lá em casa e aqueles doces todos, eu falei, cara, por que isso é tão rápido? Parece tão simples. Não é? É por quê? Porque eu, na verdade, não acompanhava. Eu não via. E porque eu peguei uma verdade da minha mãe, estabeleci na minha vida. Hoje eu vejo, cara, tem coisas que eram tão difíceis, né? Como você tá falando de velejar, por exemplo. E, na verdade, não. Vai desmistificando aos Claro, poucos, né? não é aquela coisa também, vou fazer de qualquer jeito. Sim, Mas lógico. quebrou Sim. essa
coisa grandiosa e inacessível. Sim. Tanto nesse processo, né? Que não é, já não tenho mais receio, não tenho mais medo. Não, é um processo. Tô Claro. no início e tal, mas aquela barreira vai se tornando cada vez menor. Sim, mas Né? aí você pensou nisso, começou a estudar, Ah, sim. mas aí vocês foram para uma escola De missões, missões, isso, que é a treinamento Jocum, e missões, né? exato. Jocum, para quem não conhece, fala um pouquinho, Luciana. Jucum é Jovens com uma Missão, é uma organização missionária, tem mais em 182 países hoje, Super respeitada. super respeitada. Timor-Leste tinha também com a Talvez- Anabel. Talvez as pessoas estão perguntando jovens e aí olhem para nós dois e falem, então, É o espírito, é o jovens, né? espírito. Mas como diz um pastor amigo, nós somos jovens há mais tempo. Aham. E então eu já Na verdade, é fazia Jovens parte... com uma Missão porque foi fundada para, mas hoje em dia a estrutura da Jocum é tão mais ampla, eles têm um trabalho com o King's Kids com crianças incrível, né? Super bacana. Todas as áreas hoje. Exatamente, e tem muita coisa, e essa coisa de ter em todos os países é muito sensacional. Eu tive boas experiências com lideranças da Jocum e conheci o fundador, O Loren. numa palestra que ele deu em Timor-Leste, e por conta da gente estar com filhos e tudo mais, a gente acabou tendo um tempo com ele, almoçou com ele. Ai, que lindo. E é um Sensacional. cara sensacional. Você que tá em Visionário. casa, que não conhece, procura. Você consegue soletrar o nome dele? Loren, L-O-R-E-N, Cunningham. É C-U-N-N-I-G-H-A-N. Eu vou tentar M-O-N colocar no final. Algo assim. na descrição, porque às vezes a gente fala Aham. e eu já tive gente que falou, eu queria tanto saber, mas não consegui escrever. Mas é o fundador da Jocum, uma história impecável que merecia um filme no Netflix. A história O dele é pessoal da sensacional. Jocum aí que trabalha com os filmmakers e tudo mais, a história é sensacional e o cara é espetacular. Ele e é. a organização é muito bacana, né? E aí vocês acabaram indo pra lá. Isso, Jocum, qual que é a história? O Loren teve uma visão na década de 70, onde ele via ondas de jovens inundando as nações. Então ele entendeu de Deus, né, nessa visão, no caso, nesse sonho aí, né, uma visão aí, ele entendeu que ele tinha que capacitar e treinar esses jovens. Então hoje o coração da Jocum são as escolas. Então por isso que nós fomos fazer essa escola. Eu tinha feito em Mendoza, na Argentina, em 2005. E aí depois eu fiz novamente, porque aí eles orientaram para eu fazer agora casada, né? Então, Porque renova também, né? Aí quando o Richard fez, eu fiz novamente. E a coisa da escola é um período com várias matérias importantes, tem Isso. antropologia, tem uma série de coisas. Não sei se vocês têm antropologia. Acho que Antropologia tem. não, mas tem. são 6 meses. Então, 5 meses a nossa, né? Tem escolas que são 5, tem lugares que são 6. São 3 meses teóricos, né? Então, ali de preparação. Eu achei e que tudo você tivesse mais. alguma coisa de antropologia no meio. E na de Chess pelo menos não, na Aham. ETED Ah, pelo tá. menos não, que é a escola de treinamento e discipulado. E aí 2 meses práticos onde você vai para um outro lugar Gente, eu recebi. ter uma experiência. Eu recebi, transcultural. deixa eu perguntar aqui pro meu auxiliar de assuntos aleatórios. Foi o pessoal da Suíça, né, que foi pro projeto. Tinha uma japonesa, uma indonésia e um suíço que fizeram o tempo de... Um sueco, que fizeram o tempo de prático. Fizeram uma semana de prático com a gente Lá no Timor? nas aldeias do Timor. Que legal. Foi bem legal. Eles fizeram o ETED, se eu não me engano, na Austrália. Eu não sei exatamente, não vou falar. Eu não me lembro agora. Mas eu sempre adorei. E eles, gente, o pessoal da Jocum aprende na marra a servir. Sim. O trabalho Você da tem Jocum é mimimi, não vai pra Não, lá. não tem. Exatamente. Você pode ir, mas você perde o mimimi lá. Exatamente. Mas aí vocês foram. Como é que foi essa história da escola pra você? Pois é, ir para uma escola de treinamento e discipulado, né, chamado Jocum, foi essa pergunta que fiz para mim. Como é que vai ser para mim, né, depois de velho, né, diria assim. Mais crescido. Mais jovens há mais tempo e tal. Mas foi super tranquilo, né? Foi super tranquilo. O máximo que aconteceu é a gente ser chamado de pais, né? Então a gente virou pais
da garotada, Ai, de tudo todos. jovenzinhos de 20 e poucos anos. Então hoje a gente tem 18. filhos espalhados no mundo todo, na Que Suécia, legal. né, É um nos mix de Estados Unidos. experiência. Sim, Eu vi que vocês foi- também foi tiveram que bacana. necessariamente trazer o inglês. Sim, foi Pra- bem forçada, um inglês terrível, mas não é que Então vocês fizeram escola na Nova Nova Zelândia Zelândia. e depois vocês fizeram o prático. prático onde? nas Ilhas Fiji, Ai, que que delícia. era onde a gente queria servir, na verdade. Eu falo delícia mesmo porque tem coisas que só missionário e milionários têm. Ah, essa é a minha frase. Missionários e milionários. frase Porque desse- a gente acaba tendo que sacrificar muitas coisas na vida, né? O missionário ele sacrifica muitas coisas com família, com que pra mim na verdade nem foi muito sacrifício, porque foi muito prazeroso fazer todas as coisas que a gente fez. Então não via sacrifício na minha vida nos momentos que a gente teve que sair, partir, etc. E você é muito abençoado, né? Por coisas legais, assim. E agora é isso que eu queria perguntar, gente. Vocês estão sendo abençoados de servir a Deus Sim. através de sonhos, né? Através de sonhos. Sonho do Exato. Christian. E como é que surgiu essa história do barco? De vocês entenderem que juntos vocês estariam visitando nações através do veleiro e tal. Como é que foi isso? Quem vai falar? Bom, acho que dentro disso, pra mim o que fica é a palavra renúncia, disso que você tá falando. Né? E a gente renunciou a muita coisa. Por exemplo, eu brinco falando sério, que há uma semana abriu a torneirinha, né? E agora que a gente começa no processo de renunciar a família, amigos, né? E é um processo, como você falou, doloroso, mas lá na frente Deus te dá, né? Tudo de volta, né? Em dobro, inclusive. E quando o Richard, então, entendeu essa questão do veleiro, né? Ele começou ele estava na época de trocar. Ou ele renovaria a RAIS, ou ele faria um upgrade para mestre amador, a sequência. Então, ele foi fazer a certificação de mestre amador. E aí, na Jocum, na Argentina, eu tinha recebido uma palavra a respeito do meu chamado, que está em Isaías 49. E lá ele fala, é um texto que fala assim: ouvi-me ilhas, escutai, vós povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, e lá fez menção do meu nome e tal. E aí quando o Richard começou a orar por esse processo, que a gente estava orando, na verdade, se era pra gente voltar para Guararema, que na época a gente tinha mudado de Guararema para São Sebastião, ou se era pra gente voltar para São Paulo, em Arujá. Era não essa a sabia. nossa pergunta. Né, a gente já estava no processo de fechar o restaurante lá, né, e tal. E aí a gente parou então para ouvir Deus se era pra gente voltar para Arujá ou para Guararema. E aí foi quando Deus viu a gente aberto ali para ouvir, né? E aí, quem tá aberto ouve. E aí Deus falou com o Richard em Isaías 42:12, que aí fala sobre as ilhas também. E aí quando ele me trouxe aquela palavra, eu falei, nossa, tem muito a ver com o que eu recebi lá atrás, né? E aí foi um processo da gente começar a orar e pesquisar o que de Jocum tinha com ilhas, né? E o Richard tinha conhecido o pessoal da MEAP também. Ai, adoro! Nós fizemos treinamento na MEAP. É mesmo? Em Que lugar? Me ajuda, Zu. Ele sumiu agora. Foi na MEAP de Iguape, Paraná, aqui embaixo. Na divisa, São Paulo, Paraná. Registro. Ilha Comprida. Não, Ilha não, Comprida. Ilha Comprida. Cananéia. 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 E a gente amou. Era um Inclusive, márcio, é né? onde é a casa do Márcio. O Márcio tinha uma casa lá. E não é mais agora? Ele não É tá isso que eu ia mais... falar, a casa era o Márcio. Era o Márcio, isso. Sim, Só que, o fundador, né, da inclusive MEAP. tinha os filhos muito na idade dos nossos, um pouquinho mais velhos. tá. E a gente trocou muita experiência. Só que como a gente fez um prático com eles, a gente pegou uma voadeira, foi lá pra Ilha Grande, ficou com o pessoal dele, foi muito legal. Muito legal, não sabia. Ah, e aí vocês se relacionaram lá. Sim, Isso. né, A gente no conheceu Amazonas, no caso, Amazonas. né? Com o pastor tá. Custódio lá no Amapá. Aham. Aí a gente foi então para Pará, Fuá, Macapá, bastante regiões ribeirinhas ali. Foi o primeiro E contato. já de barco. De barco, aqueles barcos locais, né? Aqueles locais ou grandão. 10, aqueles 12 horas na 12 horas, na rabeta, né? Voadeira. Eu chamo de voadeira. Aí eles chamam de voadeira também, Aham. mas é que é aquelas rabetas, né? Uma que- loucura, né? Aquilo. Aquele, né? Barulhão. Mas é sensacional. Fora a água, né? experiência, 12 horas e A gente encapou todas as coisas dentro de caixa de isopor, um monte de plástico, e eu cheguei.
molhada, toda molhada no E a lugar. imensidão do Amazonas, né? Ah, incrível. Aquelas casas de palafita, né? Nossa, Aquelas vida. pessoas. E ali Deus foi sedimentando, que era isso mesmo. Não, foi que era sim, isso mesmo. sim. E aí, como é que surgiu o barco, o veleiro? O veleiro, então, aí depois que esse eletricista falou, cara, você tem que ter um veleiro, aí começou, bom, se eu vou velejar pra fora, eu preciso ter uma certificação, né? Claro. E aí tirei de capitão amador e tal, e fomos nessa base E da diga-se de Jocon. passagem que, gente, tirar uma habilitação, vamos dizer assim, de capitão no Brasil é de moer. Eu tava comentando com eles que eu e verdade. Zu tiramos o Arraiz, que é a primeira classificação, que é para navegação só em águas costeiras, nacionais e costeiras, né? Mas a gente tirou há 30 anos atrás. E era assim, uau, não acredito que vocês tiraram. Imagina de capitão. Sim. No ano que a gente tirou, só formaram 4 capitões em São Sebastião. sim. O resto, todo mundo reprovado. Porque muito difícil, Ainda né? tá em torno de 30% a aprovação. É mesmo? Continuam bem Richard rígido, fez bem São Sebastião chato. também. Aí a vantagem de ser japonês, ó. Tem a fama de ser estudioso. Aí, ó. Foi um E foi desafio, sensacional, né? porque eu fiquei, né, a gente tinha um relacionamento já de alguns anos, mas eu fiquei extremamente impressionada. Porque a gente então voltou para Arujá. E aí, ou só tinha no centro de São Paulo ou em São Sebastião, né? É um curso, né? O curso. No nosso tempo era só nos dois também. O de mestre, ele ainda fez lá, enquanto nós estávamos lá, que foi nesse processo. Aí o de capitão tinha que tomar essa decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Bom, eu vou passar 3 horas em trânsito, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, são 6 horas por dia, eu vou estudar em casa. Olha. E o Richard ficou o quê? 1 ano e meio? Um ano? Não, meio ano, né? Não lembro quanto tempo. Eu sei que Meio ano. na minha sensação foram muitos meses. Eu fiz porque escola a em gente- Campinas, na verdade, a gente tô lembrando parou a aqui. vida. É mesmo, é porque tem que ser, porque é muito, é Vamos muita então, matéria. Não, tô é. estudando. E ele focou pra peguei um- fazer. É muita matéria e muita responsabilidade, né? Porque, gente, navegação é uma coisa Exato. extremamente meticulosa. Ler as cartas marítimas, as ondas, as marés e etc. Não é brinquedo. Às vezes a gente olha o pessoal e claro, a gente sempre imagina que é difícil, mas não tem ideia do quão difícil né? Mas aí você livros assim, né? então. Imagina, a gente tirou a Arraiz e tudo aqui nem maluca na época. O Arraiz, que é super, né? É o mais simples de todas as coisas. Mas e aí vocês tirou e o barco? Que eu tô perguntando, vocês estão me enrolando pra cima do barco, gente. Então, aí a gente foi pra uma base que mexia que eu tinha chance de entrar num veleiro. Né? Eu não tava Onde? pensando em Onde? comprar veleiro A de ainda, Fiji. né? Ah, tá. De Fiji. Tem sobre que lá em Marinho Fiji conhecemos um projeto que o cara, o nosso mentor, né, o Henry, ele tinha 2 veleiros já no projeto. E era uma chance de então ter o primeiro contato com o veleiro. Então foi aí. Foi No aí. nosso prático, né? Eu quero falar só Foi uma no coisa, prático. interrompendo vocês. Eu vou interromper algumas vezes, que eu costumo de interromper. Mas A gente assim, deixa. todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, não importa com quem, mais velhos, mais novos, jovens, eu falo do inglês, gente. Inglês é vida. Eu toda vez falo isso. Os melhores livros ainda estão em inglês. Verdade. Os melhores episódios, para você não ouvir um episódio, um documentário, com aquelas vozes dubladas que tiram, às vezes, até a emoção da coisa, tão ridícula, às vezes, que são em inglês. E assim, se você crê e tem a expectativa de que Deus te envie para algum lugar, cara, estude inglês. Faça a sua parte, tire passaporte. Tire Conversou muito com a passaporte de Shirley inglês. no episódio anterior, não sei se vocês assistiram. Assistimos. Mas, gente, tem gente que tem sonho de morar em outro país e não tem nem passaporte. Exato. Não fala outra língua. Estuda inglês, gente. Não tem. Estuda, você não precisa ser um old, um Não, fluente, não, mas você não. precisa entender, Sim, porque você não teria condições de ter essas conexões e fazer as conexões que vocês fizeram em Fiji, por exemplo, Não, se tivessem sim, zerados de exato, inglês, gente. Exato. E o nosso inglês era bem básico, o do Richard era bem melhor. Mas abençoou. Mas a gente deu não pra quebrar o passava galho. fome. deu pra quebrar E o galho. vai melhorando, Sim, foi melhorando. né? Nada de vergonha, nada de nada, porque quem fala inglês, primeira língua,
eles ainda ficam admirados, porque normalmente o nosso inglês é segunda ou terceira língua. exato. E eles só falam uma. E não vão aprender. Muito difícil um nativo de língua inglesa sair louco para estudar outras línguas se ele não tiver interesse realmente de migrar. Exato. Porque tudo que ele precisa tá em inglês. Eu já conversei com muito nativo falando sobre isso. Então, assim, desculpe o corte, mas estudem inglês. Exato. Estudem inglês. E hoje com a internet, faça essa... É muito fácil fazer conexões com outras pessoas para você treinar. Claro. E brasileiro tem uma coisa, alguns, né, de vergonha, de não Sim. querer errar, né, de querer falar tudo muito certo, muito correto. Eu E nunca vo- tive. E erra mesmo. Eu acho que foi pra por você isso que eu aprender. acabei indo. E nem acho que eu fale corretamente hoje, mas também nem me importa. Teve uma vez uma pessoa que me corrigiu numa reunião e aquilo começou a me constranger, mas naquele momento levantou uma Gisele de dentro e disse: olha, não contratei professor para essa reunião. Uau. Vocês todos conseguiram entender o que eu disse? Claro. Eu falei, então, você, por favor, não precisa me corrigir mais. Porque tem gente que corrige que te abençoa, tem gente que te que eu corrige e te gosto. constrange. Sim, Né? sim. Então, assim, tampe seus ouvidos para as correções que te constrangem e bora pra frente. E pegue as que vão te ajudar. Exatamente. E vai em frente. Mas, Richard, e aí? Conversou com os caras? Isso, aí meu primeiro contato foi aí mesmo, né? Com os 2 veleiros do projeto, lá em Fiji. Eu fiquei responsável para tomar conta de um. Cara, e a primeira de um vez que você veleirinho. velejou, que o ventão bateu? Assim, as primeiras velejadas foi aqui no Brasil. Ah, já foi aqui. Isso, Fez cursos nesses aqui, né? cursos Ah, aqui tá. na Ilha Bela, lá com o André Magalhães, o cara que fez a primeira volta ao mundo sem parar. Esse foi o primeiro instrutor. Aham. Então já meio doido, já comecei com esses caras meio Olha doidos, só. né? Não, vai, meu, tacando. Pega e vai, não fica pensando muito, né? Uhum. Então foi daí que eu peguei essa. Foi esse start Foi aí picado. com veleira, exato. Então foi as primeiras passo, velejadas né? foi aqui no Brasil, né, algumas travessias. E depois lá fora nas Ilhas Fiji foi que a gente começou a velejar um pouco Não, e com mais. aquele mar, Não, né? assim, Aquele aí, mar espetacular. sensacional, A gente né? velejou em Aruba, no Caribe. Aham. Antes, sem nada a ver com missão e nem nada, o Zu velejou muito quando era jovem, então tem uma boa experiência com água. A minha experiência com água é mais em cima da experiência dele, a família dele toda tem muita relação com água, mas a gente velejou no Caribe. E eu vou dizer uma coisa pra você. A hora que o vento bate. Quem nunca teve essa experiência, busca um caminho aí pra você ter uma experiência. E tem o pessoal do Anemoi. Eu nunca sei se é Anemoi ou Anemoi que fala a pronúncia correta. Preciso perguntar pra eles. Mas eles ficaram com o veleiro deles ali no Rio. Como chama nas ilhas do Rio? Paraty? Não, Angra? Angra. Ficaram com o veleiro deles em Angra e para sustento eles fazem passeios. E agora eles estão no Caribe. E eu vejo assim, bateu o vento, quem tem essa experiência? Não, é bateu o sensacional. vento na vela e aquilo daquela impulsionada. Eu tive essa experiência no Caribe. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, sensacional. Lógico que eu tomei uma Uau! Uma retranca. Uma retranca de leve. Sério? Porque eu tava de boca aberta, tirando fotografia e perdi um filme lá dentro. Porque deixei cair, enfim. Histórias trágicas. Mas foi tudo bem. Mas é incrível, né? É sensacional. Incrível, né? Aí, desde o início, a gente entendeu que a segunda fase, essa seria a primeira fase, contato com veleiro através de algum projeto. Mas eu sempre entendi que a segunda fase desse projeto, né, que eu chamo de projeto, essa missões aí para as ilhas, é que a gente teria que ter o nosso próprio veleiro. Então, estou chegando na sua pergunta. E aí foi tempo de sonhar. Né, eu fixei uma gravura na cozinha desse veleiro que eu achava ideal pra gente, né, um veleiro bem específico, um cruzador, né, que tem as características de um barco resistente para fazer grandes travessias. E fixei na parede da cozinha e todo dia pela manhã olhava para aquele veleiro e falava assim, um dia Deus vai me dar esse veleiro, um dia Deus vai me dar esse veleiro. Incrível. E foi assim, mais 1 ano, 2 anos, né? E aí ano passado o sonho se concretizou, né? E nós achamos esse veleiro no Panamá e fomos lá e deu para comprar um veleiro, mas é um Então, veleiro vocês de chegaram projeto. aí ver o... Sim, A gente foi lá nós pra fomos ver, tiramos da só água. para comprar e tirar da água. Mas a gente chama que tipo, o que é um veleiro de projeto? É um veleiro que ainda tem que fazer muitas coisas, tem que fazer uma reformada, tem que reformar, né, tal.
E No nosso caso, comprar um motor. O importante Então, seria o casco. Mas né? eu vejo assim, muita gente também, e eu acho que é interessante porque assim, a gente vai estar com todo tipo de gente nos ouvindo, né? Desde gente de situação financeira muito alta até gente muito simples, ou gente sem nenhuma condição financeira. Que é o nosso. Que era o nosso sonhando sem um centavo guardado na poupança. Nada pra Mas o comprar. que eu vejo é isso, muita gente idealiza o sonho de uma coisa pronta, Aham. né? Idealiza o sonho de algo perfeito, idealiza o sonho de algo de concretização. E eu acho que é tempo também das pessoas estarem começando a pensar que os sonhos têm steps, Sim. né? Que o sonho, ele não é lá no final. Eu sempre falo isso, né? Que a gente não alcança o sonho quando tá lá, você está no sonho. Exato. E vai avançando. E olha que lindo você falar, você sonhou, eu não imagino que você tenha colocado a foto de um veleiro estourado, todo ferrado na sua cozinha, né? Não, era a foto de um veleiro idealizado. aquele... Só que aquilo que Deus colocou na mão foi algo a ser trabalhado. Sim. E o sonho já, na minha opinião, o sonho de vocês já começou a realizar desde quando começou o sonho. Sim. Desde sim. quando colocou a É. foto, aquilo já é o que você falou, está sendo gerado. E eu tenho que falar pra você que eu não sei se um dia ele é gerado. Porque quando ele é gerado, deixou de ser sonho. Entende? Eu já vi muita gente falando isso, ele está sendo gerado. Eu falei, sim, mas o sonho ele vai ser sempre gerado. Porque o dia que ele alcançar, acabou, não é mais sonho. Né? Eu vejo, no nosso caso em Timor-Leste, a gente sonhou com aquilo, de repente, pá, realizou. E Deus disse, é tempo de voltar. Então, assim, aquilo deixou de ser sonho, porque ele já foi realizado e agora novos sonhos, Sim. né? Então, Eu acho que tem uma coisa, quando eu falo do gerar, é porque você vai gerando, no sentido Claro. de você vai construindo. claro, é isso mesmo. Gerando, E ele vai nascer. crescendo. E ele vai nascer. Então, será que ele vai nascer? Olha a enquete, escreva aí. Vamos ver. Escreva aí nos comentários. Vocês acham que o sonho, ele nasce e aí você vai vivendo o sonho, ou ele vai sendo gerado quando ele nasce ele deixa de ser sonho? Vamos lá, escreva nos comentários. Porque eu vejo assim, agora vocês vão entrar nessa fase da construção, Da reforma. Da reforma. aí depois tem a fase dos primeiros... Aí vamos lá, então vamos, pergunta. Quais são os steps? Então agora vocês vão para a fase da reforma. Reforma. Isso, daqui a 2 semanas a gente tá voltando pro Panamá. Cara, já agora? Já tá com o ticket daqui, comprado? Sim, 22. daqui 2 semanas. 2 semanas. Uou! Hoje é segunda, É. sem ser a próxima segunda hoje. Ah, que quando eu muita- conversei com a Silvana a primeira vez, vocês estavam sem data. Ah, tá. Não, agora não. Agora a gente Agora já tem. tá com a passagem. Nossa, que legal. Então agora é hora de fio na barriga mesmo. Delícia de fio Por isso na que eu barriga. falei que a torneirinha abriu. Mas é muito pequeno o mundo. Sim. Panamá é ali. Hoje é ali, é e vai, tranquilo, vende, é tranquilo. Então daqui a 2 semanas a gente está embarcando com muita ferramenta de elétrica, de mecânica, de marceneiro, coisas que, né, não Ai, tem... já me deu até vontade do Eduardo ir lá ajudar vocês. Aceita Bora. voluntário? Bora. Tranquilo. Pra gente ficar lá uma semana? Por isso que já tava trocando umas ideias com ele aqui gente, antes, porque né? o Zu, ele no Timor-Leste, eu acredito ele que isso falou. vai acontecer com você também. Se não tem tu, é tu mesmo. Exato. Então, é mecânica, É é elétrica, é elétrica, cozinhar, você aham. fica mestre em hospedaria, em medicina, em tudo. E Exato. olha, me deu A vontade gente de vai fazer fazer planos. papo do motorhome no veleiro. Isso, de papo no veleiro. Olha só que delícia. Aí eu passei os últimos 6 meses Estudando debulhando essas um coisas. livro de 900 páginas do Nigel Calder, que é uma referência para quem quer reformar barco e tal. Olha. É tudo em inglês, então, né, Inglês é é muito importante o importante. inglês, Super, né? claro. Aí toda quase Você imagina fazer Google de tradução em cada trecho de livro, gente. Não, cada linha. Não tem jeito. Então, é isso, aí tô voltando. Nossa, mas fiquei pra animada, fazer gente. toda Fiquei a parte de marcenaria, animadíssima. elétrica. Mas aí você tá levando esse monte de ferramenta. Esse é o próximo step. E Isso. nesse Isso. tempo, o que você vai fazer? Vai me ajudar, com fazer a certeza. reforma, Vai lixar, vou vai fazer a indemnizar. Ah, porque o motorhome a gente construiu tecnicamente juntos. O Zu gosta muito de fazer sozinho. Ele gosta muito de ir no tempo dele, no time dele. E eu falo muito, quero organizar muito, não sei o que. Ele, calma, dá um tempo aí. Então eu fiz os sofás, eu fiz as cortinas, eu pus papel de parede, eu fiz a estofaria do colchão, eu fui fazendo uma série de coisas. Mas no geral,
a parte mais bruta de marcenaria e tudo mais, ele fez sozinho. Eu até queria ter ajudado a pintar, mas ele disse que eu faço. Não, vou pintar, vou Não, lixar, nós vou dividimos mais ou menos organizar. assim, Legal. mesmo, a parte de decoração e tal, fica Isso. com ela, a parte bruta deixa que eu faço E um esse pote. tempo, vocês têm um prazo? Sim, um temos. cronograma? Nosso desafio é preparar esse barco até dezembro. Né? Nossa, De então eu tenho que agosto, correr final de agosto pra me organizar até pra visitar vocês. dezembro, setembro, Mas a outubro, gente vai continuar novembro. lá. Ah, tá. 3 meses Aqui pra tá na Marina o barco. Ah, agora. entendi. 3 meses para colocar o barco na água, já né, suficientemente seguro para poder navegar E o próximo está... e levar esse barco até o norte do Panamá, que seria já essa fase. Por que norte do Panamá? Lá no norte do Panamá tem uma região chamada Bocas del Toro, onde a Jocum tem uma base numa ilha. Ai, que Uma legal. ilha, naquele lugar feio. São as bênçãos, né? As recompensas de abrir mão. Milionário, milionário. Isso. A gente sempre manda as fotos, aquelas fotos de propósito mesmo, aquelas fotos paradisíacas, pra ver se a gente consegue chamar alguém pra ir com a gente. Só que quando chega lá, a gente não fala que tem borrachudo, faz 40 graus e maquiagem não para na cara. Mas é isso, o desafio então é levar o barco em dezembro, onde começam os primeiros treinamentos, porque em janeiro vai começar vai ter a primeira escola de treinamento e discipulado dessa base. Que é uma filial, diria assim, de uma base chamada de Jocum de Kona, no Havaí. Então é uma De filial barco, da barco. Havaí, né? Que é o braço E vocês vão marítimo. participar ou vocês vão ministrar o treinamento? Não. A gente vai pode participar da escola e pau pra Mas não toda vão obra. tá Se ministrando. se vocês vão precisar fazer- ministra, se a gente precisar. ser líder também. entendi. Aí por isso dezembro a gente faz o treinamento pra poder servir nessa escola, trabalhar lá, né? E nessa base atualmente tem 5 pessoas. O diretor, o Jacob, que tem 23 aninhos. 23 anos. Que legal. E a pessoa mais idosa desse grupo tem 25. Sim. Ou seja, viramos pais de novo dessa Mas você sabe uma garotada, coisa né? interessante também nisso de grupos de idades? Jovens, Porque né? também a gente aprende muito quando Muito. alguém mais novo que nós está liderando. Muito. Só Né? aprende. Eu não Muito. tive muitas oportunidades disso acontecer e eu sempre fui as novas dos grupos liderando os mais velhos. Mas assim, eu acho que tem um aprendizado rico Muito, para todos os Tem, lados. tem. Né? Do mais Eu não novo, tenho dúvida disso. entender que a autoridade dele não ultrapassa o respeito pela experiência. Sim. E do mais velho entender que a experiência não respeita, não interfere na linha de divisa de autoridade. Sim, Muito sim, bacana. E aí lá vocês vão ficar até 2 anos. 2 anos lá. 2 anos Porque eu aqui. coloquei aqui, planejamento de roteiro. Então vocês não têm uma rota já traçada, tipo, Ah, tá. dali a gente vai pro Caribe, vai fazer todas as ilhas. Eu sonhei muito fazer as ilhas do 2 Caribe. Eu anos. fiz algumas, mas não foi de barco, foi de avião. Tá. Eu fiz algumas ilhas muitos anos atrás. Eu fiquei muito apaixonada por aquele lugar. Então sim, eu tenho que conhecer meu barco, tenho que passar eu por preciso aprender. Eu preciso passar por algumas tempestades mesmo, né, Claro. para conhecer o barco, etc. Então, nesses 2 anos, a ideia não é ficar só ali parado, né? Quero fazer uma travessia até a Jamaica aqui, né? Uma ilha próxima lá de Sim, Panamá, enfim, fazer algumas ilhas do Caribe, como algumas travessias mais Pra curtas, gente treinar, até né? depois. Aí seria atravessar o canal do Panamá e voltar pro Pacífico, onde a gente tem um coração no Pacífico. E Aí já não sei pra onde a gente vai. Esse coração do Pacífico Gente, acabou de chegar uma motoca aqui. Uma motoca que tá feliz, acelerando. Não ligue não que a gente tá no estacionamento aqui. Mas tranquilo. Vou ver Vamos onde ver lá. vai. Vai parar lá, eu acho. Parou. Né? E assim, claro que todas essas caminhadas, tanto para Jamaica ou para as outras ilhas, eu não sei se vocês têm nomes específicos já de ilhas que tá no coração de visitar, a ideia é levar esse amor de Deus mesmo, claro. Ah, sim. Né? E uma coisa também, para quem fica muito preocupado com a questão missionária, eu vejo que algumas pessoas dizem, mas quebra a cultura, eu acho que precisa estudar mais quando pensa assim. Porque, na verdade, quando a gente leva o amor de Deus, você não leva uma cultura brasileira, uma cultura australiana, uma cultura americana, você leva uma cultura da palavra. Uma cultura do reino. Né? Uma cultura do reino, exatamente. E a cultura do reino é uma cultura de libertação. Né? De libertar aquelas amor, pessoas que às né? vezes estão escravizadas em tantas coisas. Mas não tem. Uma coisa que eu via muito quando a gente foi pro Brasil. Não tem quem precise de cultura do reino aqui no Brasil. Por que tem que ir pra tão. A gente ouve direto. ouve direto. Eu acho isso tão fantástico, porque assim. Por que não África? Por que não Índia? Exatamente. E a mim, eu não sei o que vocês respondem.
pra essas pessoas? Vocês respondem ou vocês nem gastam tempo? Eu respondo. O que você responde quando a pessoa fala assim, tem tanta gente pra ser amado aqui no Brasil, por que você tem que ser e amar a gente lá tão longe, gastar tudo isso, fazer tudo isso? O que você responde? Porque eu tenho uma resposta boa pra esse negócio, vou te ensinar, então. Vamos ver o que você vai responder. Eu respondo o seguinte... Ensinar não, trocar, né? Eu pergunto pra pessoa, o que Deus tá te pedindo? Você tem amado essas pessoas aqui? Ah, show! Porque eu digo assim, então, Deus me mandou amar aquelas pessoas lá porque deixou você pra amar aqui. O que você tá fazendo? Uau. Eu já sou mais direta. Dois pés juntos, pé na né? porta, porque eu já falava assim, claro, Deus tá me mandando realmente ir pra lá pra ter todo esse gasto, pra deixar bem fácil pra você aqui. Me diga aí, como é que tá sendo o seu amor pelas pessoas. É o tipo de coisa que nem dá gosto. Como eu era mais menina quando a gente foi, eu ainda me preocupava em responder. Hoje em dia, acho que vocês nem deveriam se preocupar em responder esse tipo de não coisa me preocupo também, não, mas eu falo assim, cara, acho que é a forma de Deus fazer as coisas, né? Vai no Amazonas, tem missionários americanos, coreanos, sul-coreanos, e tudo quanto tipo, e tem pessoas aqui da Amazônia indo, que eu conheço, né, indo pra Coreia do Norte. Claro. Por que faz essas trocas? Não sei. E é interessante. Como Deus opera, né? O mundo é quintal de Deus. E é onde Deus te quer, Claro. né? Onde Deus quer você, né? Mas o mundo é quintal de Deus. E Onde por ser Deus te quintal de quer. Deus, pra ele, tão pertinho, tão ali, sim. eu acho que ele deve rir quando algumas pessoas ficam preocupadas se tá indo pra lá e pra cá. Mas uma pergunta que não quer calar. Eu coloquei aqui na questão financeira. Vocês têm ideia do custo mensal? Porque lá em Timor, um jovem em Timor-Leste, um jovem estrangeiro com $900, ou seja, hoje ali por volta de 4.500 a 5.000 reais, conseguiria passar um mês pagando um aluguel num lugar muito simples, pagando um plano de saúde básico, comendo simples, mas assim, sem pensar no futuro, sem nada, era assim o gasto, né? Para uma família, $2.500, que não é pouco, mas era $2.500 para poder ter uma estrutura de pagar um aluguel legal, poder ter uma diversão para os filhos, enfim, alguma coisa. O de vocês hoje, vocês têm uma ideia ou já está meio desenhado quanto vai custar a estada de vocês no Panamá nesse primeiro momento, sem tirar a forma do barco? Tá. Ou, também não sei se vocês querem falar, né? Não, tranquilo. É a primeira vez que nós fizemos isso, essa viagem para Fiji, né? A gente se desfez de tudo. Não era muita coisa assim, tudo. Não era muita coisa não, mas o que tinha. E falei, Lu, tranquilo, a gente vai ter um ano, tá tranquilo pra gente, a passagem de ida, de volta, estadia, a base custa tanto, a alimentação custa tanto, fica tranquilo, tá tudo certinho. Esse tudo certinho teve tanto contratempo que esse tudo certinho durou 2 meses. Ah, meu Deus. 2 meses. Então, ou seja, foi uma forma de Deus. Claro, ensinar. Agora você vai depender de mim. E foi, e não faltou nada, pelo contrário, né? Então, aí nessa viagem, lógico, né, a questão dos custos, tal, de reforma do barco a gente tem. Mas agora é um pouco diferente, nós vamos morar no barco, o barco é a nossa casa, né? Numa casa vai ser de, sei lá, 25 metros quadrados, quase esse né? motorhome. É isso, quase esse motorhome, mas o vocês quintal é sabem bem, grande, né? A casa é pequena, mas o quintal é grande. O quintal é muito eu grande. brinco assim. Então, e viver a bordo é muito barato, né? Eu diria que é até mais barato do que morar em terra. E lógico, mas tem os custos, né? Tem os gastos, alimentação, né? A gente acho que vai pagar alguma coisa na base, né? Embora não mora na Há base. quem diga que morar no motorhome é muito mais barato do que morar em casa. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que quem é duro na casa vai viver duro no motorhome. Quem tem um bom padrão de vida na casa vai ter um bom padrão de vida no motorhome. Não é o motorhome que vai fazer a estrutura, que vai definir. Na minha opinião. Sim. Pode ser que eu esteja errada. Não, é bem por aí. Mas tem gente que faz assim, não, eu vou largar, eu encontrei umas pessoas falando, eu vou deixar meu emprego e vou morar no motorhome porque é muito mais barato. Eu falei, tudo bem que é muito mais barato, mas troca os 4 pneus. Sim. Entendeu? Então você não tem o aluguel, de repente você vai morar, que nem vocês, por exemplo, podem atracar fora de marina, para não ter que pagar nem marina. Exato. A gente teve barco em marina há muito tempo, tinha que pagar marina, marinheiro, e ainda tinha uns extras para carregamento de combustível, enfim. E aí
Aí acontece isso, Aham. né? Então eu vejo assim, eu e o Eduardo, a gente sai, a gente tem um padrão dentro das nossas condições. Tem casais que a gente conhece que gastam um quinto do que a gente gasta, porque eles andam muito menos, porque não tem dinheiro pra gasolina, não anda. E come ovo daquilo que tá dentro da condição dele. É o que ele comeria em casa. Sim. Então, assim, eu acho que vocês já devem ser pessoas econômicas, até por Sim. conta de um monte de escolas de Jocum. A Jocum ensina muito valorizar o dinheiro, né? Sim. Viver com o que tem, não ficar fazendo conta, Exato. enfim. Mas vocês têm um valor, tipo assim, olha, a gente precisa, para se manter fora a construção do barco, $100, $50, $5.000. Vocês têm ou ainda não tem essa Hoje a ideia? gente paga a Marina. Hoje sim, mas daqui em dezembro, a partir de dezembro, a gente não paga mais a Marina. Mas vocês Seria estão chegando lá na $300. próxima E vai semana. pagar. Sim, Você sim. acha que vocês vão ter num mês de gasto, sei lá, entre. Eu peguei de calça curta agora, um podcast é isso aí, ó. Aham. Entre alimentação, porque eu também não sei o custo. Vocês, não sei Do se vocês Paraná. também estão muito a par, mas Sim, alimentação, sim. vocês vão ter seguro-saúde? Sim, a gente Sim. É, Faz um seguro-saúde é uma seguro-saúde, baba, né? mas tem, é super importante. A gente Importante precisou. ter, né? A gente fala. E o Eduardo fez uma cirurgia de apêndice que Ah, custou tá. $13.000. Então, quer dizer, se Uau. não tivesse seguro-saúde, ia ser bem complicado. E aí, alimentação, vestimenta, não precisa agora, vocês já vão levar roupinhas levar. novas, claro. E mais o seguro-saúde, mais ali uma coisa de relax, porque tem que ter. E eu defendo isso para todos os missionários. Tem que ter o tempo de relax, o tempo de não fazer nada Sim. e dinheiro para tomar uma Coca-Cola. Sim. Eu não tomo Coca-Cola, mas uma água sorvete, com gás, né? que seja, num lugar para dar uma saída, para relaxar, porque não pode ser só trabalho. E eu tô falando aqui alguma coisa que eu estou intencionalmente aprendendo agora. Depois de 50 e poucos anos de uma vida total workaholic, eu estou aprendendo a me divertir. Olha que loucura isso, né? É uma loucura, mas é isso aí. Mas deixa esse podcast para um outro dia. Mas vocês têm uma ideia? Acho que eu diria em torno de $1.200 a $1.500. Isso. E vocês já estão com isso organizado? Não, tudo pela fé. Então você está convidado a fazer parte dessa viagem com eles, gente. Porque tem muitos pessoal de motorhome que tá saindo e não é cristão. Tem alguns cristãos, tem alguns que não são cristãos. Sim. E eles têm Apoia-se no sim. YouTube. Uhum. Eu não sei, vocês vão tentar fazer um canal? A gente Sim, vai fazer. sim, fazer um canal. Porque eu acho assim, bom, ruim, é igual esse podcast aqui, ó. O que interessa é o que a gente tá fazendo. Cada vez eu tento melhorar, claro que a gente tenta melhorar. Isso aqui não é meu meio de vida. Claro. Sim. Mas, se quiser apoiá-los e quiser escrever aí, escreve pra mim, apoia aqui, a gente transfere pra eles, depois passa a conta pra vocês. Que eu acho que é bem bacana. O conserto do barco. Sim. O primeiro desafio foi conseguir o barco. Eu já Tá vi. lá, já Aí o foi. segundo desafio era também um sonho. É tudo sonho, né? A gente é claro. tudo sonho. E eu sonhava especificamente para um motor Yamaha, que já sabia, já comprei sem saber, sabendo que o motor estava ruim. E o sonho era ter um motor Yamaha, né? Que é um Novo. motor marítimo novo, um modelo Isso 3JH40, ou seja, bem específico, né? Eu aprendi a pedir específico para Deus. Cidade. Especificidade. importante, né? Especificidade. Especificidade para Deus Trava-língua. importante, né? é muito importante. É importante. Porque às Então, vezes a gente pensa assim, não, Deus sabe Deus do que eu me preciso. dá um motor, Claro mas que ele tem sabe. milhares de motor. Claro. Qual motor você quer, né? Exatamente. Ele é pai. E a gente, enquanto pais, a gente pergunta para os nossos filhos: ó, eu vou comprar um chocolate, qual você quer? Né? Confesso que pedi uma coisa, sonhar tal. Agora, se você vai manter a sua fé de que vai conseguir Claro. sem ter Ou nenhum exigir recurso, de Deus também né? é outra coisa, né? Exigir. Mas, Exigir, me dá. Eu te dei meu dízimo, eu te dei minha oferta. não é obrigação, barganha, Deus não nunca tem foi obrigação, troca. nem é barganha. Deus é Mas Deus, aí o motor faz o que- veio. O motor veio. Que O motor bárbaro. veio, o motor Já veio. tá lá o ou vem pra cá? motor... Ainda Não, não. a gente vai fechar ele. Né? É um motor de $14.000, então tava Uau. meio fora do nosso... Do seu, né? Eu vou ser Porque sincero, a gente- Porque você é um filho pobre, mas o pai é rico, né? Exato. A fé Mas dá uma a fé deu uma balançada. balançada. Balança mesmo. Puxa, né? $14.000. Dólares, Quando, né? Dólares, A 70 gente, mil a reais. gente acredita, né? até acredita que vai acontecer, mas na nossa cabeça às dá uma vezes balançada. daqui não sei quanto tempo, né? Tive que pedir perdão, mas aí veio o motor, né? A gente tá fechando. Então vai colocar o motor.
E aí tem a parte elétrica, luz de navegação precisa ser trocada, a parte de estação elétrica. Resumindo tudo, a gente vai gastar acho que em torno de $30 mil. Então ainda barco. falta 16. Falta um pouquinho aí. Um pouquinho. Uma coisa que é legal é vocês manterem. Eu sei que a Silvânia tá fazendo isso, mas eu acho que é bem bacana vocês fazerem o Instagram com coisas muito reais Aham, do dia a dia. sim. Porque eu vou ser uma que vou super acompanhar. Porque agora eu vou falar com o Eduardo, o arquiteto sobre rodas, que eu vou querer ir lá. A gente tá esperando vocês. Você vai lá pra inclusive. ajudar a fazer parte elétrica e eu vou. Já te intimou, depois da sua e conta eu já vou era. pra mergulhar nas águas com a Luciana. Mas enfim, eu quero. E eu acho que tem muita gente que vai amar estar acompanhando. Legal. Né? Então mantenham sistemática esse feedback Sim, mesmo, que é o que as as pessoas querem. atualizações, né? No YouTube eu acho bem difícil o pessoal manter muito atualizado, porque a edição dá muito trabalho. Mas os stories e o feed e os reels, vocês vão dar conta de costas. Tá. E ainda precisam de uma câmera boa, gente. Ah, sim, eu Se preciso alguém comprar aí uma quiser câmera boa. abençoar com um telefone legal, uma câmera boa, já manda bala. É isso aí. tudo é bem-vindo. Mas tudo vem no tempo, Sim. né? Tudo vem no E eu tempo. vejo que esse processo de Deus ir nos dando, né, aos poucos, é porque a gente precisa aprender a saber o que fazer com as coisas que ele vai nos dar. Se tivesse Tem dado o gente barco que- todo, completo, todo sustento, tudo de uma vez, não é? Tem gente que fala assim, que sorte vocês tiveram. Só que tem um preparo nisso, né? Claro, Nada nunca foi aconteceu, sorte. nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Né? Tem uma construção que foi feita com Deus, Claro. né? Do seu dia a dia, para você chegar nesses lugares, igual a gente falou do passaporte. Se eu quero ir para um outro país e eu nunca tirei um passaporte, Claro. da noite pro dia você vai. Quando teve a pandemia agora, para quem estava querendo ir para os Estados Unidos, por exemplo, foram um ano e meio para conseguir uma agenda. Então a pessoa precisa aprender a se preparar. Claro. Né? Então esse processo ele precisa ser vivido. Né? A nossa Ele parte, precisa né? ser construído, a sua parte. E não é todo mundo que é chamado para fazer isso. Exato. Né? Eu acho que são pessoas específicas para coisas específicas. Quando você falou que é o tempo da torneira, eu não tive, por exemplo. De abrir e chorar, não, chorar. Eu não sou tive. chorona, minha Não, família é mas, chorona. Mas é porque cada pessoa tem um feedback de vida, tem uma história, né? No nosso caso, a gente já tinha mudado tantas vezes e feito tantas coisas, que nem você falou, fiz tantas coisas, a gente já fez tantas coisas na vida, e pra gente, casa sempre foi bloco empilhado, carro sempre foi uma chave, um meio de locomoção, e negócios sempre foi um meio de subsistência. Eu tava falando com a Silvânia agora, eu tenho a Wallaby, mas a gente tem alguns projetos também de sair do Brasil de novo. Mas é o Wallaby, vendo, fecho, dou de presente, já dei outros negócios inteiros, Uau. né? Que não é que, Gisele, eu tinha certeza que Deus ia nos honrar. Pega tudo aqui que eu tô indo embora. A gente nunca teve essa coisa presa nem com coisas, nem com pessoas. Né? E isso faz muito estranhamento para alguns. Sim, Mas você deixa as pessoas, falei, olha, é processo dolorido durante um tempo. Eu tenho que dizer que a minha saída do Timor-Leste foi... Eu ainda estou em fase de recuperação. Imagina. São 2 anos. Porque eu tive uma vida com aquelas pessoas. Só que a partir do momento que eu entendi que Deus me deu uma palavra, que hoje é dia de vocês, não é meu, mas Ele me deu uma palavra que era tempo de sair, que eu entendi, aí eu falei, agora é tempo de parar de chorar. É tempo de novas coisas, de ouvir novo tempo de Deus. Eu estou nesse processo agora. Agora, mas você vai ter que vender motorhome, você vai ter que vender casa, você vai ter... Vende aí. Mas você vai vender rápido, vai perder dinheiro. Perde, ganha outro depois. A gente é meio entendeu? assim. Não ganha, porque Eduardo já tá com 60, eu já tô com 50 e tal. Não ganha, e assim vai, né? A gente não pode ser louco Sim. pra sujar o nome, fazer coisas lógico. que vão sujar o nome de Deus, mas a gente também não pode ficar preso numa coisa que não é nossa. Mas eu A gente choro também aqui, pensa assim, quando né? eu volto, eu choro lá. Quando eu vou para outro lugar, eu mas choro é lá bom. também. Eu também aprendi que chorar Mas a é minha bom. mãe, ela falava assim, onde você vai, mala pronta? Porque eu sempre fui. Que legal. Fui. E que E a bom gente que não Deus tem. falou com o Richard. A gente não tem esse Né? desprendimento. Quando a Silvânia falou que você entendeu o seu chamado missionário depois, eu fico imaginando para a Silvânia como que era Luciana. até a Luciana. Até você dizer, vamos. Eu só casei depois que Deus me disse uma coisa.
Eu estava no Rio de Janeiro, uma pastora veio orar por mim e ela disse a seguinte frase: Deus está pedindo para eu te falar que a pessoa por quem você está orando, Ele vai envolver vocês dois em missões. Olha, que Então bárbaro. descansa seu coração. Que legal, que legal. E aí eu descansei, eu falei, bom, então no tempo certo Deus vai mover. Olha só, eu daqui acho que tirei muitas dúvidas que eu queria. Tinha uma coisa também que eu queria falar dos planejamentos, mas a gente já falou, né, do tempo de vocês e tal. E eu queria que Richard me dissesse uma palavra, em uma palavra, que defina a sua decisão. Depois você. Acho que é a obediência. 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 Luciana? Eu ia falar obediência. Tudo bem, vai, vou deixar. Mas é amor. Amor aos perdidos, amor a quem Deus quer chamar. Então acho que pra mim tem uma coisa de amor, de entender que eu não tenho um peso de porque eu preciso fazer porque Deus fez comigo. Mas a partir do momento que o que Deus fez comigo me encheu, me transformou, eu quero transbordar. Eu quero que o maior número de pessoas possam saber aquilo que Deus pode fazer. Eu gosto muito dessa imagem do desenho original, né? Daquilo que Deus desenhou para você ser. Então eu acredito que Deus tem um propósito com a sua existência e ela precisa ser em plenitude. Então amor por essa pessoa que vai receber aquilo que eu tenho, a minha experiência de vida, ou um abraço, ou um sorriso, ou o que quer que seja que no processo vai acontecer. E só pegando esse seu gancho, também para quebrar aquela ideia que as pessoas têm que o missionário vai abrir uma igreja, Exato. fazer com que todo mundo pare de acreditar naquilo que ele acredita que é errado, que é do demônio, que é do capeta, e vai acreditar na... Não tem muito a ver com isso. Exato. Eu acho que é o tempo de entender. Tem quem faça isso? Tem. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, ou se tem espaço para todo mundo, mas eu acho que é tempo também da gente olhar missões como compartilhar do amor de Deus. Exato. É isso aí, né? É isso que define, é isso Sim. que eu fico muito feliz de ver vocês. Eu gosto muito de Marcos 16, quando ele fala assim, ide por todo mundo, né? Mateus 28 fala de você discipular nações. E Marcos 16 ele fala de você pregar para pessoas, né? E você pode fazer isso com a sua profissão. Você pode fazer isso dentro do Uber, você pode fazer isso dentro do supermercado. É que a gente tem um imaginário de Deus, às vezes, distante de você, né? E na verdade Deus quer isso, quer relacionamento, né? Claro. E o nosso objetivo é que as pessoas consigam restaurar esse relacionamento com Deus. E que você possa entender o seu chamado específico. Seja aqui no Brasil, igual você falou, né? Se é aqui, faz. Se é na Índia, como muitas vezes perguntaram, por que você não vai pra Índia? Eu falei, meu sonho ainda é pra Índia, mas Deus ainda não me mandou ir pra lá. Então se você Beleza, chega lá. pra Índia, Chega. vai. Né? Onde quer que Deus está te colocando, né? Onde você está. Né? Dê fruto onde você está. Dê fruto onde você está. E nesse processo da sua caminhada, você vai conquistar as coisas que você precisa conquistar. E eu acredito muito nesse propósito, esse desenho original que Deus planejou para você. E o nosso desejo é que você viva ele na plenitude, né? Na maior potência que você puder viver. Então, isso... Porque as outras coisas vão vir. Elas vêm, elas vêm. E acho que esse desprendimento, isso que você está falando, eu acho que ele vem muito no que tem muita gente procurando hoje em dia. Eu quero me esvaziar de mim. Tem gente que nem entende o que está falando e está orando, né? Eu quero me esvaziar, eu quero uma vida mais minimalista, E essas pessoas precisam encontrar esse caminho, né? Porque o se esvaziar de si não é só uma mentalização ou uma metáfora. Exatamente. Ele é um esvaziar mesmo para que o Espírito de Deus possa nos encher e que a nossa vida possa ser plena, entendendo que a nossa passagem aqui perto de eternidade é
pequenininha como um vapor, como a Bíblia diz. Passageiro. Gente, adorei. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam dizer pro pessoal que tá assistindo? Não, a gente gostou muito, foi nosso primeiro que a Primeiro gente podcast. fez. E eu adorei, porque disse que o Nervoso, Richard bem ia estar nervoso. muito nervoso, mas você fica tranquilo. Acordei às 4h30 da manhã, não consegui mais dormir. Não dormia e não me deixou dormir. Mas ficou bom agora, porque eu achei que você tava soltinho. Você tá tranquilo? Até esqueceu da câmera já, né? Agora eu tô tranquilinho. Mas é o primeiro de muitos, porque Deus vai abençoar. Amém, Vai ter amém. muita gente seguindo vocês. Vai ter muita gente querendo fazer parte disso. Eu vou ver se o Eduardo de verdade mesmo. Eu senti muito desejo no meu coração, porque sempre foi sonho dele. Uau. Ter um barco pra fazer algumas coisas. E a gente acabou mudando pro motorhome. Mas por que não transformar motorhome em veleiro também? Veleiro, A cara dele. opa, lá. Gostei da ideia. E é ela que tá falando, né? E de repente ter um tempo com vocês lá, Demorou. apoiar de alguma maneira. Porque a ideia, esse Uzara, que é o nome do nosso veleiro, né, que significa semear em hebraico, é o primeiro É o de primeiro. muitos em nome, pela O fé. sonho não parou. Ele é o primeiro e agora ele... Que legal, gente. isso Então é o aí. seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa aí uma mensagem pra eles de boa viagem, de vão com Deus, alguma mensagem, ou entra em contato com a gente passa o arroba de vocês no Instagram. Ele é o nome do nosso projeto, é Island Hope. Se escreve ISLANDHO. Eu vou pôr. Melhor, né? Isso, vou pôr porque senão depois. Ah, não. Tem quem tá lavando louça e nos ouvindo. Não, vai não lá vai até anotar. escrever. Aquela hora eu pedi pra soletrar. Porque como é um nome muito específico, a pessoa dá uma parada. Tá. Mas o de vocês Aí lá eu no não Hope quero que a Official, pessoa volte. Vou deixar Island escrito. Hope Legal, Official. tá. E deixa seu like, que me ajuda muito. É assim que a gente aprende? Que me ajuda muito, vai fazer com que o YouTube mande para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, porque eles precisam de apoio e nós precisamos apoiar. E se você conhece pessoas que amam missões, que amam o amor de Deus sendo compartilhado, que de alguma forma não pode ir, mas que gostaria de ir, vá com eles, usem as mãos deles. A gente sempre falava isso, nós somos mãos de muitas pessoas Exato. no Timor-Leste, muitas pessoas que não puderam ir. Então, se você não pode ir para as ilhas, para os povos da parte ribeirinha, dos mares, vá através das mãos deles. Entre em contato e vai junto. E deixe seu like aí, se inscreve no canal e vamos embora. Um beijo pra vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado. Muito obrigado por Obrigado. vocês terem Obrigado a você, vindo, Gi. viu? Adorei. A gente também. Obrigado. Obrigada, viu? Gente.